Fala pessoal, mais um Noite Alvinegra no ar, nosso terceiro conteúdo neste domingão de um Botafogo líder do Campeonato Brasileiro, mais líder do que nunca. O nosso, eu acho que principal rival na luta pelo título brasileiro, que é o Palmeiras, goleou a equipe do Criciúma e vem de uma sequência bem interessante, né? O Palmeiras, desde que foi eliminado pela gente na Copa Libertadores da América, fez 12 gols e não tomou nenhum, 2 goleadas por 5-0 como mandante. A equipe do Abel Ferreira goleou o time do Cuiabá, jogo que aconteceu no Brinco de Ouro por 5-0, venceu fora de casa Atlético Paranaense por 2-0 e hoje goleou a equipe do Criciúma também por 5-0 no Allianz Parque. É aquilo que eu falava com vocês, né? Eu via muito um detalhe de Botafogo e Palmeiras. Quem passasse pela Copa Libertadores continuaria como favorito ao título brasileiro, como é o caso do Botafogo, é um dos favoritos ao título brasileiro. Mas o caso do Palmeiras era muito semelhante ao do Botafogo. Se quem fosse eliminado só ficaria com uma competição na temporada, é o caso do Palmeiras. Está tendo semanas cheias e tem um grande elenco e um grande técnico, que é o Abel Ferreira. Então eu acredito que essa briga entre Botafogo e Palmeiras, tudo indica que será cabeça a cabeça até o final do Campeonato Nacional. Mas vamos torcer pelo nosso Botafogo, vamos pensar na gente, jogo a jogo em relação a gente. E amanhã, no nosso Giro de Notícias, tem aquela análise da rodada para a gente ver o que está acontecendo. Mas hoje, o Palmeiras passou o Fortaleza e é o novo vice-líder, está a 3 pontos da gente. Uma vitória, o Botafogo tem a mais que a equipe de Abel Ferreira. Então é isso, o Botafogo é líder com 53 pontos, o Palmeiras é segundo com 50 pontos. E amanhã, no nosso Giro de Notícias, teremos mais uma análise da rodada com os outros jogos desta rodada do Campeonato Brasileiro. E depois da vinheta do Noite Alvinegra, teremos o Léo Dantas com seu novo quadro aqui no canal do TF. Além dos pré-jogos, o Léo Dantas trazendo aquilo que ele só viu em relação aos rivais do Botafogo. Nesse nosso vídeo, sempre após as partidas, o Léo Dantas vai trazer detalhes sobre o nosso Botafogo, como ele enxergou as movimentações, os pontos fortes, os pontos fracos do time comandado pelo técnico Arthur Jorge. Então roda a vinheta do Noite Alvinegra e daqui a pouco tem Léo Dantas. Uma viagem para os Estados Unidos, de repente você precisa de um carro para se locomover, você não quer andar de Uber, não quer andar de transporte público, mas quer ter seu carro para poder circular pelos Estados Unidos. A R3 Rental Car é parceira do canal do TF e te dá várias possibilidades. Parcelamento no cartão nacional, você pode pegar o seu carro já no aeroporto, você tem vários modelos disponíveis e cada possibilidade a R3 Rental Car te dá ali ações importantes. Você sendo botafoguense e falando que acompanha o canal do TF, tem desconto. Se você quiser saber mais detalhes, mais informações em relação à R3 Rental Car, vou deixar o telefone aqui, ó, e o site no primeiro comentário para vocês tirarem todas as suas dúvidas e falem que vocês conseguiram ver pelo canal do TF, faça sua cotação, porque eu tenho certeza que os valores da R3 Rental Car são incríveis. Falem agora com eles. Oi TF, oi pessoal do canal, tudo bem? Vamos então para a estreia, é a prancheta do fogão. A partir de hoje, sempre nos dias seguintes aos jogos, vamos analisar como os resultados se deram e de que forma o Botafogo se posicionou e se postou dentro de campo. Vamos então, claro, começar ao que rolou no jogo contra o Corinthians, na noite desse sábado, no Newton Santos, jogo em que o Botafogo vence por 2-1 e amplia a vantagem na liderança do Campeonato Brasileiro. Vamos então, primeiro tópico que eu separei aqui, claro, o craque do jogo, Thiago Almada, melhor partida dele com a camisa do Botafogo. Teve muito espaço, teve muita liberdade, colocou todo o seu repertório individual em jogo, mas foi muito além da questão individual aqui, também teve tática. O Almada foi mais um meia esquerda do que um ponta esquerda. Em vários jogos a gente questionou o posicionamento do Almada. Em algumas partidas ele estava muito aberto, muito como um ponta, muito longe dos outros jogadores, muito longe da área. Nessa partida, não. Ele não foi um meia centralizado, o camisa 10, mas também não foi um ponta pela esquerda. Ele foi mais um meia pela esquerda. Isso deixou ele mais próximo da saída de jogo do Botafogo, sendo mais acionado, principalmente pelo Marlon, mas também pelo Danilo, e deixou ele mais próximo dos outros jogadores de ataque do Botafogo. Savarino, Luiz Henrique, o Igor também está por aqui. Esse é o lance do gol. Então, perceba por aqui, não só a liberdade que ele tem, apenas um jogador marcando ele, mas ele muito menos aberto e muito mais próximo de uma faixa centralizada. Isso aqui permite com que ele participe mais do jogo e dite um pouco mais o ritmo do jogo. Além dessa questão tática e da questão individual, ele também teve muito espaço, muita liberdade, como a gente está vendo aqui também.
Isso, para mim, teve muito mais do que o Corinthians que não soube encaixar a marcação. Tem um outro tópico e tem a ver com outro jogador, o Savarino. O Savarino não ficou fixo, nem como o cara pelo meio, nem como um ponta. Ele se movimentou muito. Nesse lance aqui, por exemplo, o primeiro de ataque de perigo do Botafogo no jogo, ele está como meia pela direita, recupera a bola na intermediária e vai até a área para fazer a finalização. No primeiro gol, ele recebe o passe do Almada dentro da área pela esquerda, como um atacante pela esquerda, como um meia pela esquerda. Ou seja, Savarino não teve função fixa, se movimentou muito. Essa movimentação fez com que ele sempre tirasse alguém da defesa do Corinthians da sua posição normal, o que ajudou a dar liberdade para o Almada. É claro que isso tem muito a ver com o fato do Corinthians ter jogado com 3 zagueiros, porque com 3, um pode descolar com um pouco menos de preocupação, porque ainda sobram 2 laterais. Quando você está com uma linha de 4, 2 são laterais, zagueiros mesmo, só 2. Se um sai para fazer mano a mano num jogador que se movimenta muito, como o Savarino fez, só vai sobrar um. Então essa movimentação raramente acontece, esse descolamento de alguém da defesa. Com 3 é mais fácil isso acontecer, porque teoricamente fica aquela sensação na cabeça do marcador, tem mais 2 lá, eu vou marcar esse aqui mais em cima. Só que o Savarino foi se movimentando muito, e aí toda hora se abriu um espaço, que foi justamente o espaço aproveitado pelo Almada para ter liberdade de ajudar nessa regência do jogo. Negativamente, a gente tem alguns pontos a destacar também do time do Botafogo, e que bom que a gente tem coisas para pensar num jogo que o Botafogo venceu, não comprometeu, mas é preciso corrigir. No vídeo de pré-jogo, eu apontei que uma das principais armas do Corinthians era o cruzamento para a segunda trave. E o Botafogo deu esse espaço para o time do Corinthians. Em 2 momentos, sobretudo no primeiro tempo, houve esse cruzamento para o segundo pau e quem recebeu essa bola estava livre. Nesse lance aqui especificamente é o Mateuzinho, que vai receber esse cruzamento do Bidu e consegue o cabeceio para o gol. Repara aqui nessa imagem a quantidade de jogadores do Botafogo sem marcar ninguém. Acho que dá para a gente pensar 3 aqui. Vai. Se esses jogadores tivessem encaixado melhor a marcação, não era o Marçal aqui no Romero. O Marçal estaria no Mateuzinho e outra pessoa estaria marcando aqui o Romero. Então o Mateuzinho não teria recebido essa bola com liberdade. E eu nem estou usando esse print aqui para destacar o Marçal especificamente, que foi um jogador um pouco criticado, acho que mais pelo pênalti do que pela atuação, propriamente dita. Mas não é uma questão individual, foi uma questão coletiva. Essa linha aqui desencaixou em alguns momentos, porque o Botafogo teve muito volume lá na frente, mas teve um pouco de dificuldade na recomposição quando tomava essa bola, principalmente na etapa inicial. Para esse cruzamento na área acontecer e achar alguém livre dentro da área, é preciso que tenha alguém do lado para fazer o cruzamento. E isso aconteceu também. Os laterais, que jogaram como alas no Corinthians ontem, tiveram muito espaço. O Corinthians joga com 3 zagueiros justamente para liberar os laterais como alas. E eles tiveram esse espaço. Acho que não só por competência deles, tá? O Botafogo também teve um desajuste, em algo que normalmente faz e aconteceu muito pouco nesse jogo contra o Corinthians. A saída com 3 zagueiros trazendo um volante que normalmente é o Gregório. O Gregório não jogou ontem, o Danilo deveria estar nessa função. Eu não sei por que exatamente isso aconteceu pouco. Acho que o Danilo tem sido um jogador menos marcador do que o Gregório e menos do que ele mesmo, o Danilo, já foi em algum momento na carreira. Mas ainda assim esse desenho precisava ter acontecido. O Botafogo subiu muito as linhas no primeiro tempo, foi muito pro abafa e com muita participação dos laterais. Então, para dar mais consistência com esses laterais livres, era preciso ter fechado um pouco mais o sistema defensivo com o recuo de um dos volantes. Pouquíssimas vezes a gente viu isso, eu lembro de ter visto só uma vez, e o Botafogo faz isso com muito mais frequência do que uma vez durante o jogo. Então era para ter voltado um pouco mais o Danilo sim, acho que poderia ter evitado um pouco essa questão dos laterais indo e dando espaço nas costas. Olha o espaço aqui, a liberdade com que o Mateuzinho está tendo nesse lance aqui especificamente. O Marçal demora um pouco para chegar, chega atrasado no lance e comete o pênalti. Mais uma vez, não estou analisando a questão do Marçal aqui, tá? Foi uma coincidência a gente ter 2 prints aqui em que o Marçal está diretamente envolvido nesse duelo direto com o Mateuzinho. É muito mais coletivo, tático, do que individual. E por fim, no segundo tempo, o Corinthians consegue trazer modificações importantes para o seu sistema tático com as modificações que o Ramon Dias fez. Loteou o meio campo, preencheu um pouco mais esse setor e passou a ter um mano a mano com o Botafogo que não tinha acontecido no primeiro tempo, porque o Botafogo teve liberdade e muita facilidade para dominar o meio campo. Aqui a gente tem 5 jogadores do Corinthians, só nesse recorte aqui, dominando o meio campo, sem contar os caras que estão no ataque, porque esse lance aqui, ó, você vê a bola aqui no ar, é um cruzamento para o Hector. É o lance que o Hector toca de cabeça e depois o Romero tenta complementar. Então aqui a gente não está nem contando atacante.
São só os caras que preencheram o meio campo. 5 contra 5 do Botafogo. Um mano a mano que não tinha rolado no primeiro tempo. Para mim, isso aqui tem uma explicação. E que nem é tática, é divisão de jogo. E que talvez pudesse ter sido diferente com o Arthur Jorge à beira do campo. O Botafogo demorou a reagir às substituições do Corinthians. Com 5, 10 minutos já estava muito claro que aquilo que o Ramon tinha feito tinha funcionado. E o Botafogo só responde isso depois de sofrer o gol. Por sorte, consegue o gol rápido e reestabiliza a situação dentro do jogo. Mas podia ter reagido mais rápido para evitar esse domínio territorial do Corinthians no seu campo ofensivo, o nosso defensivo, no início da segunda etapa. E acho que isso aqui ajuda a explicar uma substituição que foi muito criticada. Eu concordo que Tiquinho e Igor tiram um pouco de mobilidade do nosso ataque, reduzem a possibilidade de usar o contra-ataque pelos lados, mas nesse caso especificamente foi uma substituição que fazia sentido. O Tiquinho jogando por trás do Igor e não ao lado dele e fazendo aquele pivôzão no físico, precisa obrigatoriamente trazer um volante para essa marcação com ele, principalmente porque o Corinthians nesse momento do jogo já estava com linha de 4 lá atrás e não de 3. Então um volante tinha que fazer essa marcação na intermediária para o Tiquinho. Então um desses caras aqui teve que recuar para marcar o nosso camisa 9, o que reduziu pelo menos esse mano a mano, se não superioridade, no meio campo do Corinthians. É isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Claro, na quarta-feira eu volto com o pré do jogo com o São Paulo e depois a gente analisa como foi o jogo pela Libertadores. Abraço, bom jogo. Valeu, Léo. Excelente a sua participação. Obrigado por mais uma participação aqui no canal do TF. Além agora do pré-jogo, das lives pós-jogos, o Léo Dantas terá agora esse novo quadro aqui no canal do TF. A gente vai fazendo alguns ajustes, algumas coisas vão melhorando, mas perfeita novamente a participação do Léo. Tamo juntos, beijos, fiquem com Deus. Se Deus quiser, volto às 5 da manhã com o nosso Giro de Notícias. Valeu, curtam o Domingão, vejam os outros vídeos aqui do canal do TF. Tem mais 2 vídeos para vocês. Valeu, fui!